graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Desde já eu desejo que o Senhor Deus fale com você e o Senhor Deus se manifeste para você por meio dessa palavra. Gênesis capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. O caráter interior do homem, do ser humano, se manifesta nas ações e nas reações diante de todas as situações. Quando Abraão recebe a visita de Deus, é manifesto o coração dele, a vontade, o caráter interior se demonstra como ele realmente é. De longe, Abraão reconheceu a presença de Deus. Entendeu que não era apenas simples homens, simples humanos vindo visitar sua tenda, mas ele entende que era a presença de Deus junto com dois anjos vindo para sua casa. Ele se prostrou. Se prostrar, se colocar de joelhos diante do Criador dos céus e da terra, é a posição mais digna que um ser humano pode estar. Os valores do céu são diferentes dos valores da terra. Na terra, quem ganha o primeiro lugar, quem ganha a medalha de ouro, quem é melhor naquilo que fez, esse sim é exaltado, esse está em primeiro lugar, esse tem valor. Mas diante dos céus, aqueles que se prostram diante do Senhor estão na posição mais digna diante da presença de Deus. Aqueles que batem no peito e dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, ai de mim, se prostrar diante do Senhor. E esse texto demonstra como Abraão reagiu, ou como Abraão recebeu a presença de Deus na sua casa. E se prostrar significa dar reverência. Se prostrar significa dizer: quem é a autoridade na minha vida, quem manda sobre mim. Se prostrar significa demonstrar dependência do Criador dos céus e da terra. E os gestos de Abraão retratam a alegria de receber o Senhor na sua casa, com muita alegria. O convidou para ficar. Fica aqui, fica na minha casa, Senhor, fica aqui. Convidar Deus para ficar, a alegria de um ser humano em convidar Deus para ficar na sua casa. Me lembro dos dois discípulos de Emaús, logo depois da crucificação de Jesus. Jesus andava com eles em direção à aldeia e depois, quando chega a noite, eles convidam Jesus para ficar na casa deles. Fica, Senhor, porque já se faz tarde. E quando Jesus partiu o pão, eles entenderam, era Jesus. Porventura não nos ardia o coração quando esse falava conosco? Era Jesus. Aqueles que convidam Deus para ficar na sua casa, recebem Jesus e recebem o Papai do céu como visita principal. Abraão manda buscar água. Vamos lavar os pés, porque Deus se manifestou ali numa teofania como homem. Então vamos lavar os pés, e lavar os pés é cortesia para uma visita muito importante naqueles lugares do Oriente Médio. Muito tempo depois, Jesus toma água, pega água numa bacia, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. Hoje a igreja não precisa pegar uma bacia com água e uma toalha e lavar os pés uns dos outros. Isso é apenas um simbolismo. Quem quer fazer, pode fazer, mas lavar os pés significa um irmão servir ao outro, um irmão estender a mão ao outro, um ser servo do outro, lavar aos pés. E Abraão lavou aos pés de Deus para demonstrar o quanto Deus era importante na casa dele. Ele oferece para Deus um repouso restaurador. Olha só. O que Abraão falou foi: Deus, fica aqui na minha sombra. Essa sombra aqui é a sombra da árvore que eu mais amo, é a melhor sombra do meio-dia. Deus, fica aqui nesse lugar, na minha cadeira, aqui. Toma o melhor lugar na minha casa. É restaurador. Abraão oferece a sua melhor sombra para Deus. Uma refeição abundante. Abraão manda fazer pão novo, manda pegar um novilho, o melhor novilho, a melhor criação dele para fazer a melhor carne.
Ele manda trazer a melhor coalhada, uma refeição abundante para quem? Para o Senhor dos Senhores. E ele serviu a Deus imediatamente. Abraão é um homem de fé, e a fé não fica protelando para servir a Deus. Aqueles que de fato têm fé, entendem que é urgente servir ao Senhor, é para hoje, não se deixa para amanhã. Abraão serviu a Deus pessoalmente. Vamos entender que Abraão tinha 99 anos, ele tinha uma boa idade, mas ele não mandou o outro no seu lugar. Ele serviu a Deus pessoalmente. Você não pode mandar outro no seu lugar no culto. Você não pode mandar outro ler a Bíblia no teu lugar. Você não pode mandar outra pessoa se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor no seu lugar. Bem mais para frente, lá no texto de Êxodo, quando Deus chama todo o povo para falar, para dar uma aliança, para dar os mandamentos, o povo diz para Moisés: nós não queremos que Deus fale conosco, que Deus fale com Moisés e Deus fale através de Moisés conosco. Eles não queriam eles falar com Deus, mas eles falaram assim: que vai outro no nosso lugar. Isso não é possível. Ninguém pode ir no nosso lugar. Abraão serviu a Deus pessoalmente. Ele fez isso diante de Deus. E serviu a Deus rapidamente. Ele colocou a casa toda para correr, para funcionar. Todos estavam trabalhando em união, envolvidos nessa missão para servir a Deus. E ele serviu a Deus generosamente. Não foi apenas um bocado, como no verso 5, mas foi um banquete. Ele serviu a Deus generosamente. Quando nós olhamos para o texto de Malaquias, no capítulo 1, do verso 14 ao verso 16, nós encontramos uma situação totalmente contrária ao que o Abraão fez nesse texto. Ali no texto de Malaquias, as pessoas traziam para o templo animais cegos, animais doentes, pão bolorento, oresto. Queriam servir a Deus com oresto, não com as primícias e nem com a honra, mas com oresto. Oresto do tempo, oresto do dinheiro, oresto das ofertas, oresto do sacrifício. E Deus fala para eles: seria melhor que se fechasse o templo e que ninguém fizesse nenhuma oferta do que trazer uma oferta que é a oferta do resto. Abraão serviu a Deus generosamente com as primícias. Com certeza na casa de um beduíno tinha pão de ontem, tinha pão do dia anterior. Com certeza na casa de um beduíno tinha uma carne seca pendurada lá esperando para desfiar para o almoço, para a janta. Mas Abraão manda fazer pão novo e manda pegar um novilho cevado, carne nova, pão novo, coalhada nova, o melhor para Deus e não o resto. Abraão serviu a Deus cooperativamente. Todos aqueles que ele tinha colocado na aliança, no capítulo 17, estavam agora servindo a Deus cooperativamente. A sua casa, a sua esposa, os seus servos, todos, meus queridos irmãos, servos dedicados ao Senhor, incentivam e inspiram outros a servir a Deus também. E por último, Abraão serviu a Deus humildemente. Que coisa interessante, humildemente. Mesmo que no verso 5 ele diz um bocado, mas ele serviu a Deus um banquete, não apenas um bocado. Por quê? Porque todo o nosso máximo ainda é pouco diante de tudo que Deus já nos deu. É totalmente estranho quando pessoas ofertam, dizimam ou ajudam a igreja e depois elas esperam que Deus as devolva muita coisa, esperam que Deus dê em troca muitas recompensas. Isso é errado, isso é totalmente um engano, porque o tanto que nós já recebemos de Deus, quando nós ofertamos para Deus, não esperem nada em troca, apenas estamos devolvendo parte de tanto que já recebemos. E ele serve a Deus humildemente. Ele aqui é muito modesto.
Abraão é muito modesto, apenas um bocado, mas na realidade era um grande banquete. E no verso 8 revela mais uma parte como esse homem serviu a Deus humildemente. Ele montou o banquete e ele parou do lado da mesa, enquanto que todos estavam ali se servindo. Ele estava apenas esperando para servir a Deus humildemente. Meus queridos irmãos, eu desejo que Deus edifique a sua vida e edifique a fé que está no teu coração por meio dos gestos tão modestos e humildes desse grande patriarca chamado Abraão, e depois lá em Hebreus 11 é chamado de o pai da fé. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.